Bem-vindos ao Vitalcast, mais um quadro aí do DNA do Empreendedor. Lembrando para quem está nos assistindo, Vitalcast é uma iniciativa da Vital Treinamentos, onde a gente pega, até convida, né, até pelo nosso acesso aos empresários mais fáceis, convida pessoas que a gente sabe que tem uma história bacana, que pode servir de inspiração, motivação para você que amanhã ou depois quer empreender ou que está empreendendo. Como a gente costuma dizer, quem está empreendendo às vezes precisa mais de motivação de quem só quer, né? Porque os obstáculos ao empreendedorismo no nosso país não são poucos, os obstáculos do dia a dia são grandes. Aqui você vai encontrar na história das pessoas inspiração, sacadas, vai montar, quem sabe, inspirado num ou outro, teu sistema de liderança, de gestão. Hoje, em especial, estou com um casal maravilhoso, são gente boa para mais de metro, né? Eles vivem um amor lindo e, ao mesmo tempo, esse amor também está nos negócios. Inclusive, foi lá que eles se conheceram. Estou dando já uma prévia de tudo que nós vamos ouvir. Um deles eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele durante um tempo. E a outra eu conheci aqui no treinamento, mas também me encantei. Eles estão representando um grupo de empresários que tem, no total, hoje, 12 lojas da Mercadão do Óculos. Mercadão do Óculos é uma franquia, então eles têm 12 lojas dessa franquia, num sucesso absoluto, case, em alguns momentos aí, despontando no Brasil, pelos seus resultados em vendas. E hoje nós vamos falar com eles como eles chegaram, como chegar nesse ponto, quais são os planos, quais são os desafios. Então, eu vou deixar ele se apresentar melhor. Começamos pelas damas aí, né? Por favor. Até oi, seja bem-vindo. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É uma satisfação para nós, né? Contar um pouquinho da nossa história e daqui a pouco inspirar alguém para essa loucura que é o empreendedorismo, porque às vezes a gente perde os cabelos, né, Wilson? Tamo junto. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. E aí, Wilson, quer dar um oi também já? Então, Wilson Bravers. Então, Sobrenome fácil de falar, Brau. Fácil. Vou apresentar minha esposa pelo sobrenome também, Daniela Clino, minha excelentíssima esposa, então. Obrigada. Né, e Wilson Bravers, sócio do Mercadão dos Óculos há quase 9 anos. Nossa, o tempo passa e o tempo voa, hein? Para nós pegar essa caminhada, vamos começar com histórias paralelas até que elas se encontrem, né? Porque veio assim. Começamos por ti, Dani. Como é que foi a infância? E o que tu lembra? Teve algum insight, algum ensinamento? Diz, isso eu tenho até hoje. Ah, conta para nós. Isso é natural, não é de Venâncio, né? Foi morar. Eu nasci aqui em Lajeado. Lajeado. Isso. Aí, quando eu era pequena, 4 anos, a minha família se mudou para Passo Fundo. Aí morei lá 6, 7 anos, e depois voltamos aqui para Venâncio, pertinho, porque o meu pai então abriu uma cantina. Minha família, né? Foi o primeiro empreendimento da família? Foi o primeiro empreendimento da família enquanto eu criança, né? Uhum. Então os meus avós já tiveram negócios antes de eu nascer. Então, já vem um histórico familiar. Isso aí. E então em Venâncio nós tivemos a cantina por um período, agora eu não me recordo, mas acho que foi uns 4, 5 anos também. E, naturalmente, eu estava naquela idade ali dos 10, 12 anos, né? Então, participei do negócio com a família. Ajudava, trabalhava, Como era cantina, então era de domingo a domingo, não tinha muita folga, não. É o tipo de negócio que suga bastante. Então, demandava bastante tarefas, né? E mesmo sendo criança ali, eu já tinha os meus compromissos no negócio da família, né? E foi meio que natural, como a gente tinha o negócio da família, que, a Dani vai estudar, vai fazer administração. Vai, né, para gerenciar o negócio da família do futuro. Então, foi meio que natural que, ali na minha caminhada escolar, a minha mãe era professora, né? E, então, desde sempre, desde a juventude dela, foi prof. Então, ela era muito caxias com a gente na escola, né? Então, mãe, tirei 10. Não fez mais que a tua obrigação. Era por aí, era por essa conversa. Então, o estudo tinha que tirar entre 9 e 10. Tu vê, a minha mãe também era professora, deixa que eu te sigo isso. E nas notas tinha uma citação diferente, ela dizia, não fala que tu é meu filho.
Minha história também seja mais parecida com a dela. Não, deixa quieto. Deixa não, por isso. Não deixa ressalta. Vai dar de café aí, por isso. né? Eu quero mais, por favor. Eu vou te dizer que eu acho que a minha mãe, a Dani fica falando, era obrigação de tirar 10. Eu fico pensando quantos 10 eu tiro na vida. Talvez em religião em algum momento. Em artes, mas não na artes de aprontar, talvez. Essa aí nós ia bem, né? E aí, Dani, foi tirar a administração. Sim, aí o negócio da minha família não deu mais certo. Teve a situação que os meus pais se separaram, ele na minha adolescência, né? Pegando um gancho, tu acha... Porque tua mãe também trabalhava junto lá, ou tava lecionando ou tava envolvida? Na verdade, ela era 3 turnos, né? 3 turnos. 3 turnos. Trabalhava na escola e depois trabalhava no negócio da família. E meu pai trabalhava em tempo integral no negócio da família. Tu chega a pensar que, assim, o próprio negócio sobrecarregou o relacionamento deles? Pode ter interferência, sim. Que é uma coisa que vocês sabem bem, se não cuida... Exatamente. Não tem como não misturar as coisas. É mais difícil, né? E sim, eles no fim seguiram caminhos diferentes na vida, então bem distintos um do outro, e é provável que, mesmo que daqui a pouco se o negócio não tivesse interferido ali na frente, ia acontecer. Okay. Mas sim, o estresse do negócio e até o insucesso do negócio, né? Eu acho que isso interfere mais ainda para o relacionamento não prosperar, porque daí as tomadas de decisões são diferentes, e aí, quando os dois não pensam mais parecido, já não dá mais certo. Acabou, muitas vezes, e quando o negócio não dá certo, muitos negócios às vezes não dão certo, né? Não só assim num termo absoluto, o negócio em si, mas pequenas tomadas de decisão, às vezes a gente frustra, se a pessoa não tem maturidade, põe a culpa no outro. Exatamente. E aí no casamento isso é um problemão. Foi tu, que eu não sei o quê. E aí quando a gente perde a admiração, né? Porque tu tá julgando o outro pelo teu insucesso também, porque o sucesso do negócio acaba sendo o sucesso da família também, né? Fica mais difícil de dar a volta. Profundo aí, hein? Observa aí o que te custa. Valendo, viu? Se tu veio da onde, querido? Natural de Lajeado, aquele alemãozinho que entregava panfleto na sinaleira. Era ele. Era eu. Eu lembro de alguns amigos muito pontuais, e aí vou citar alguns aqui, o meu xará, o Wilson, que também pegou algum panfleto comigo na sinaleira e já hoje é cliente então das Óticas Mercadão dos Óculos. E eu lembro de alguns colegas que passavam na sinaleira todo dia, eu tava lá, entregando um panfletinho, né, na sinaleira do Posto Faleiro ali. E ali começou, né? Com 14 anos, eu já chamava os colegas para ajudar a trabalhar. Então, com 14 anos eu já fazia umas loucuras de convidar 2, 3 amigos para vir junto, enfim. E a história começou um pouquinho mais cedo. Eu acho que com 16 anos fui fazer um estágio no banco, né, o estágio de jovem aprendiz. Logo depois, já teve início num desses empregos, então, que eu entregava panfleto. Tive a oportunidade de entrar pro negócio e trabalhar dentro de loja. E aí fui crescendo, desde estoquista até, né, o vendedor. O panfleto era para ajudar em casa, era para ter uma receita... Pra sair de casa. Assim, eu tinha vontade de trabalhar, né? O meu irmão é 10 anos mais velho que eu e hoje também é empreendedor. Mas ele já trabalhava fora, ele comprou, por exemplo, o primeiro computador dentro de casa, né? Ele instalou internet na época, ele me deu um caminhão de controle. E eu disse, meu irmão tem dinheiro para comprar, e o pai e a mãe não tinham condições, né, de poder comprar. Então acho que dali que começou a crescer essa vontade de ter o meu dinheiro, de poder... Que era o caminho para adquirir as coisas. Exatamente, né? Então acho que a vontade veio dessa necessidade de querer ter algumas coisas que talvez o pai e a mãe não teriam oportunidade naquele momento. Ok, interessante. Porque provavelmente abriu mão de jogar bola, de estar fazendo festa, que são as escolhas difíceis de quem quer empreender ou quem quer algo melhor, né? Abrir mão de um bel prazer momentâneo, sacrificar o tempo, o esforço, às vezes estudando, às vezes trabalhando, enfim. Mas esse sacrifício é uma bela palavra, porque era muito comum, vamos jogar bola de tarde, vamos jogar videogame. Era raros momentos, né? E não era uma dor, assim, era uma escolha, né? Sabia que aquilo, não, tô plantando agora porque eu quero comprar no meu videogame daqui a pouco. Quero comprar no meu computador daqui a pouco. Então era uma escolha que eu fazia de forma natural, assim, sem um peso. Enfim, aí dentro disso entrei pro varejo, então, pro ramo do comércio, trabalhando com joias e relógios na época. E aí foi
um apego muito grande. Até hoje, o relógio, trabalhar com relógios é uma paixão. E aí, dentro disso, foram 5 anos de experiência dentro do varejo, né? Que já era próximo da questão da ótica, né? Exato, já era um público semelhante, né? Uhum. E aí depois vem uma virada de chave que era mais uma escolha difícil que eu conto com muito prazer, que era escolher ganhar menos no primeiro momento para crescer no segundo, né? Eu lembro de quando eu tive a oportunidade de trabalhar na joalheria, né, em joia, com joias e relógios, o salário era um pouco menor do que uma outra oportunidade que eu tive na época. Mas eu escolhi pela possibilidade de crescimento. E ali, então, 24 anos, se eu não me engano, 23 para 24 anos, tive a possibilidade, 23 anos, tive a possibilidade de, né, vir trabalhar, e aí vou dar, então, já uma linha aqui, de vir trabalhar dentro da Vital, né, vim trabalhar junto com o Rodrigo Bandeira, junto com a galera da Vital, mas na expectativa de crescimento, de conhecimento, né? Tinha feito curso por indicação já na época, já tinha vivenciado o curso, e na finaleira do curso, cara, tem uma possibilidade aqui de aprender muito ainda, né? Tinha muito conhecimento para adquirir. Então, aí eu fiz mais uma escolha financeira, então, de ter um salário, garantido menor, mas ter que bater de porta em porta, tem que trabalhar de vendedor de porta em porta. Começar de novo, né? Tem que começar de novo. E aí o desafio foi... Esses dias eu contei no episódio dentro das lojas de como é que foi quando eu fui bater numa porta para vender um curso, né, para vender um treinamento, e a minha convicção era tão baixa, a minha confiança era tão baixa que eu gaguejei para falar o preço do treinamento. Né? E eu contei isso dentro de treinamento hoje, eu falei, gente, eu não estava pronto, não estava convicto daquilo, mas foi uma experiência, né? E hoje eu uso as experiências daquela época até hoje. Olha. Então ali foi uma grande virada de chave também. Eu estive conversando com o Rodrigo, ele também veio com umas pérolas. Ele ganhou esse destaque aí, acho que um dos maiores vendedores do mundo aí dentro da rede dele. E bacana relembrar essa época, né? A minha dor é que os bons ficaram bons demais e foram embora, viu, Dani? Que também é um custo do negócio, né? Vocês também formam gente hoje em dia. Que boa. E por um outro lado a gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue, a gente traz esses bons para sócio ainda. É o caso de 2 sócias nossas ali. Exatamente. Olha aí, que bacana. E tu, Dani? Daí tu foi tirar a administração, mas quando se formou já não existia mais a cantina? Não, a cantina... na verdade, antes de eu começar o curso, a cantina já tinha encerrado as atividades, né? Mas aí, por causa desse meu primeiro emprego, digamos assim, informal, né? Eu fui convidada para trabalhar no meu primeiro emprego formal, que foi também no varejo, que era na época uma loja da Claro, de telefonia, né? E onde eu fiquei 5 anos. Então, trabalhando ali na parte, na loja, no varejo, né? Vendia telefone, enfim. E, coincidentemente, hoje a loja fica do lado... Eles receberam uma homenagem por 25 anos de atuação no município. E fica do lado da nossa loja, em Venâncio. É bem... Aí, o meu passado e meu presente aí, ladinho. Andando juntos. Andando juntos, isso. Mas, e assim, os mesmos proprietários? O mesmo proprietário. É o primeiro patrão, né? Então, e assim, foi muito legal porque foi uma escola, foi um aprendizado, né? Trabalhar com público, trabalhar com varejo. E aí a parte de gestão de equipe, né? Começou por ali. E é muito legal porque eu tenho amizades verdadeiras daquela época. Então isso aí, tem 3 amigas que são aquelas de fé, assim, desde aquela época, que são parceiras. E uma delas, então, e eu vou contar aqui porque ali na frente vai fazer sentido, né? Foi a Jana, então, que trabalhava numa loja ali pertinho, e a gente chamou ela para trabalhar com nós na Eletrosat, então, na Claro. E ela, apesar de todas as restrições, né? Porque trabalhava numa loja de roupa e veio trabalhar com tecnologia, ela aprendeu e foi com tudo e se tornou a maior vendedora da rede em 3 meses, né? Olha então, aí. Foi muito legal. E, enfim, ficou essa amizade que é até hoje... Madrinha de casamento. Madrinha de casamento, é verdade, é verdade. E tem mais ainda no futuro, presta atenção. Enfim, e aí, então, depois dessa trajetória, então, na Claro, eu fui convidada para trabalhar, então, no Grupo Refrimate, que é, então, hoje uma das maiores indústrias em Venâncio, né? Então, também iniciei ali no departamento comercial, como staff de vendas. Então, depois fui crescendo até chegar na supervisão comercial
E aí eu fiquei ali na empresa por 12 anos. 12 anos, 12 que anos. caminhada. Foi outra escola, assim, né? Então, muitos aprendizados, uma perspectiva diferente, porque trabalhava com um público um pouco diferente, a gente vendia para o Brasil inteiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com exportação, tive professores incríveis que consegui desenvolver várias áreas, né? Então, essa parte que hoje eu assumi nas nossas lojas de fazer mais a parte do financeiro, a parte de retaguarda também, né? Eu aprendi muito ali. Então, foi uma baita escola e sou grata até hoje aos meus É uma chefes. pergunta que quem está nos assistindo quer empreender tem que fazer, né? O que tu está aprendendo hoje para ser útil onde tu está hoje, mas que tem esse potencial de amanhã ou depois de ser útil em outra área, né? Exatamente, porque olhando hoje para o nosso negócio, nós temos as áreas que cada um gosta mais, né? Uhum. Mas a gente tem que saber de todas. É. Então, a gente tem que pelo menos entender um pouco de todas. A gente vai desenvolver e trabalhar aquela que gosta mais. Perfeito. E aí foi isso, né? Foi um aprendizado em cada um dos nossos negócios, a gente aprendeu um pouco do que a gente aplica hoje. Então vamos para a próxima etapa da história. E aí o Wilson estava vendendo treinamento na Refrimate. Primeiro que foi empreender foi tu, né, Wilson? Por convite, né? E aí eu fiz tô fazendo um rascunho aqui com algumas observações, mas quanto o passado e o presente, né? O passado, o presente e o futuro andam juntos. Porque, a que a Dani falou da Claro, né? E do Mercadão dos Óculos, então, que hoje está lado a lado, lá em Venâncio, a gente ficou olhando, mas o meu passado está aqui, ele faz parte da minha história, eu aprendi ali. E a gente olhar hoje para a minha história também, eu era entregador de panfletos, era muito comunicativo, né? Era muito, além de comunicativo, era sorridente pra caramba, então assim, era difícil passar por alguma rua. Era expansivo, né? Às vezes até demais. Continua até hoje, né? Mas enfim, dentro dessa situação, e vim então trabalhar dentro da Vital, tive a graça de conhecer muita gente, empreendedores, muita gente do negócio, muita gente importante, né? E dentro dessas pessoas, dentro dessa rede de contatos, dentro desse networking, o Wander já me conhecia, né? O Wander da Sintonia da Moda, que é irmão da Jana, né? E ele me convidou e disse, vamos tomar um café? E ele me fez uma pergunta na época, Rafa, muito, muito assim, pertinente. O que tu quer pro teu futuro? Né? Talvez até perguntou o que tu quer, o que tu quer ser quando quer ser, né? E eu, poxa, Wander, acho que, né, tem minha loja e tal, tem minha loja de semijoias, talvez, tem minha loja de roupa, não sei, alguma coisa nesse sentido. E era um pensamento grande pra época, mas hoje eu vejo que era pequeno, mas pra minha idade já era assim, um pensamento, vai ter uma loja, né? Que idade tu tinha mais ou menos? 20? 23 anos. Então ele disse, vamos tocar um negócio juntos? Eu falei, cara, vamos lá, né? Eu não tenho dinheiro, mas tenho vontade. Enfim, a gente começou então a pensar no ramo de franquias, porque como era um negócio que nenhum dos dois tinha um conhecimento, a gente foi pro ramo de franquias. Aí o que a Dani falou, o conhecimento no que tu for empreender. Né? A gente não tinha conhecimento no ramo de ótica. Eu tinha no ramo de joias, que é muito semelhante, mas não específico no ramo de ótica. Fomos para a área de franquias, que hoje é muito conhecida, porque facilita o know-how, né? Facilita a caminhada. E aí ele convidou então para o ramo de franquias, achamos o Mercadão dos Óculos. Eu lembro de ter entrado com um valor financeiro muito baixo, né? E ele com um valor financeiro mais pesado e eu com a força de vontade de trabalhar. Mas aí, como o Wander chegou até mim... Deixa eu só pensar. Claro. Aqui, podemos dizer que um dos fatos dele ter te chamado para sócio foi essa questão da tua personalidade, que ele entendeu que daria para apostar em ti porque tu tinha jeito pro negócio. Exatamente, tinha comunicação, né? Ele chamou na época até um colega de trabalho dentro da Vital e pediu indicações minhas, né? E esse negócio aconteceu também graças a essa indicação. Foi o Elifas. Né? Elifas, exatamente. Então, se a minha reputação, o meu trabalho, até meu esforço aqui dentro não fosse o suficiente, essa indicação não teria saído da mesma maneira, né? Então os negócios fluem. E aí, de novo, passado e presente e futuro andam muito juntos o tempo todo. O que eu tô fazendo hoje que pode me agregar amanhã, né? Enfim, aí surgiu a franquia Mercadão dos Óculos Lajeado, primeira loja, né? E aí a gente começa a empreender. E aí um ponto importante, muito trabalho. Muito trabalho. A Dani falou, a gente precisa entender do negócio, entender do que a gente está fazendo. Foram 10 meses de muito aprendizado, 10 meses faturando bem, ganhando nada, né? E errando muito, muito. A gente
Para quem já vivenciou um pouco da minha história, com 10 meses de loja eu entreguei a chave, né? Com 10 meses de loja eu peguei o Wander e falei, Wander, não quero mais, não aguento mais. É mesmo? Eram 12 horas de trabalho por dia e o salário no final do mês não vinha, né? Não tinha rentabilidade o negócio. E com 10 meses de loja, né? Uma persistência hoje eu vejo que é um pouquinho pequena, mas com 23 anos Sim. Ok, 10 meses é um bom período, chega, não quero mais. E o Wander, sabiamente, não deixou de desistir, né? Pediu para insistir mais um pouquinho e a chave virou 6 meses depois. Então, nesse período de 10 meses, nós erramos muito, tivemos que aprender sobre o negócio, por mais que era uma franquia, mas tivemos muitas dificuldades sobre entender do que estávamos vendendo, do que estávamos ofertando. E aí veio um pouco mais de conhecimento nesse período e a gente conseguiu virar a chave 6 meses depois. Então dá para dizer que para começar a ganhar um pouco de dinheiro, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e 4 meses. Para começar a entender o negócio. Entendi. E aí, deu certo. Mas daí de uma loja por umas quantas há uma caminhada, né? Então, comecei a pagar a primeira loja pro Wander, né? Primeira loja... Para atingir os 50%, 30%? 50%, exatamente. 50%. E comecei a chegar nesse valor e aí ele disse... Continuou trabalhando e ganhando pouco. E 12 horas por dia. Né? Eu fiz uma proposta final de semana para uma das meninas, inclusive, eu falei, são 12 horas de trabalho por dia. Não são 8, não é 9, não é 10, são 12. São 12 horas de trabalho por dia e muito suor e sem reclamar. Então, acho que são alguns pontos que fizeram a diferença. E o Wander disse, quando estava começando a virar a chave, disse, vamos abrir Venâncio Aires. Mas esse homem tá louco. Eu falei, não, gente, eu não paguei a primeira, que abri a segunda. Mas, vamos lá, né? E abrimos a segunda, Venâncio Aires. Tá, agora fechou 6 anos, né? 7 anos. Acabou de fechar 7 anos. Olha. Então, com a mesma equipe, há 7 anos. Então, Venâncio, nesse quesito, a gente tem que parabenizar, como eu costumo chamar as veteranas lá. Uhum. E começamos com a dificuldade de 2 queridas, a Mari e a Cláudia. Hoje a equipe tá maior, tem a Liz, tem mais uma galera, mas começou com essas 2. E a Liz também já tá fechando 5 anos aí com nós. Fechou já. Fechou. Mas aí vinha a dificuldade de gestão à distância, né? Porque uma loja tava lá 12 horas por dia, né? Então tava dentro do negócio. E agora começa aquela parte de delegar, de como vai funcionar a distância, como é que é o padrão, como deveria funcionar, e também de entender que as pessoas são diferentes e as regiões são diferentes. Às vezes o que funcionava perfeitamente aqui em Lajeado, em Venâncio era um pouquinho diferente. O que as gurias faziam muito bem lá, aqui não colava. Então começava assim, essa adaptação para cada região, né? E foi uma loja que arrancou muito bem, foi muito legal e foi muito mais fácil, né, de largada. Surgiu a terceira loja, Santa Cruz do Sul, né? E aí o mercado diferente de novo, mercado muito promissor, mas muito diferente de Venâncio e completamente diferente de Lajeado. Então, mais um estudo, mais uma adaptação de mercado. E aí, como empreendedor, a gente sempre olhou muito para a cidade que a gente estava empreendendo e as coisas pontuais de cada cidade. Por exemplo, a gente abriu Santa Cruz do Sul não falando que era de Lajeado, falando que era só de Venâncio. Porque tem uma história, né, entre Lajeado e Santa Cruz. Meio uma rivalidade, assim. Exato. Então, conhecer do mercado que a gente estava investindo, né, que a gente estava acreditando. E pessoas da região. Né? Isso sempre foi muito importante, pegar pessoas da cidade para dar um pouco de segurança para quem está confiando na nossa marca também. Uhum. Que hoje é bastante conhecida, né? Mas na época vocês estavam chegando com essa marca aí, né? Não se tinha... Hoje se vê pelo estado, dá uma volta, tu encontra uma loja do Mercadão aqui, outra ali. Na época vocês eram quase que pioneiros nessa região. Lajeado foi a primeira, né? Foi a primeira do estado. É. A primeira do estado? Primeira do estado. Então, eu sabia disso. A primeira do estado, depois surgiu em Porto, enfim, aí Venâncio acho que foi a segunda, terceira ou quarta do estado. Então a gente era literalmente, né, um pinguinho só, as cobaias. E aí vem um detalhe, essa semana, até escutando o podcast, escutei um podcast muito importante, muito legal sobre startups, né? Uhum. E elas normalmente não dão lucro no primeiro período. Elas reinvestem muito pesado tudo que ganham. E a Nubank, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. E nós fizemos algo muito semelhante. A gente, por um longo período, fez um marketing muito pesado e a nossa preocupação não era tirar lucros. A nossa preocupação era ter um negócio mais estável, né? Então, até a loja de Santa Cruz do Sul, mais ou menos, então a gente está falando de 4 anos de trabalho, era reinvestido muito pesado em marketing, para
ganhar credibilidade da marca, né? Então faz aí, a gente tá agora falando de quase 9 anos, 8 anos de efetivo, foram os primeiros 4 anos muito valor reinvestido em marketing, propaganda, em treinamento, para ter uma estabilidade financeira e de marca também, né? De credibilidade. Enfim, aí são 3 lojas e aí... dizer que é quase uma receita. Começa o negócio, tem um período aí de 3, 4, 5 anos que o foco, dá para estabelecer essa receita, que o foco é reinvestir, divulgar. Exatamente. Porque muito das empresas que se quebra é por isso, porque, né? Em 1, 2 anos o cara quer brincar de rico já, né? Uhum. Quer gastar, quer tirar do negócio. E a gente pode até comparar com uma criança, né? Uhum. A criança te demanda 100% de atenção nos primeiros meses e anos de vida, né? Não quer dizer que depois você não precise dar atenção, mas as necessidades básicas são diferentes, né? Sim, com 5, 6 anos já se vira um pouco melhor, já se veste, já fica sozinho um pouquinho. Exatamente. Te dá um pouco de sossego, é uma boa analogia. Respira um pouco. Respira um pouco. E o negócio é mais ou menos assim, nos primeiros meses, os primeiros anos, a gente precisa trabalhar 12 horas por dia se a gente quer que prospere com mais segurança, né? Uhum. Então, acho que mais ou menos por aí. E aí, antes da Dani chegar nesse grupo de empresas, vocês chegaram quantas lojas? Abertas 3 lojas, eram essas 3. Lojas. É. Aí que veio a Dani. A mulher muda tudo na vida do homem, né? Pra melhor ou pra pior. Vai fazer exatamente. Tá, Dani, e nesse tempo tu estava lá nessa indústria de balcões refrigerados, que podemos citar aqui, que é a Refrimat, né? Isso aí. Aí eu fiquei na Refrimat, então, por 12 anos. E acho que foi uma baita escola, mas a gente também... Mas de onde é que veio o desejo? Agora eu quero ter o meu negócio. Nunca imaginei. Não? Rafa, nunca imaginei. Ficou com trauma dos negócios da família? Exatamente. Eu tinha uma certa aversão, porque para mim ter um negócio próprio significava não ter sucesso. Porque o meu avô, por parte de mãe, tentou um negócio na família e não deu certo. O meu avô, por parte de pai, teve uma sociedade na família, também não deu certo. Os meus pais também tiveram e também não deu certo. Meu Deus! Então só tinha uma coisa, eu tô longe do negócio. Exato. Quem sou eu para querer, né? Empreender. E aí, acho que todo mundo se fez essa pergunta, mas e se eu tivesse o meu negócio? Mas eu nunca imaginei o quê? Nunca tive o desejo de, quero ter uma ótica, né? E eu era a pior cliente possível da ótica, Rafa. Porque eu chegava lá no Mercadão dos Óculos, eu comprava minha armação as falsificadas lá na 25 de março em São Paulo. Sim. Chegava lá no Mercadão dos Óculos e dizia pra Mari, eu quero a lente mais barata, sem antirreflexo, sem filtro, sem nada. Eu quero a mais barata, aquela de R$60. Eu era uma cliente péssima. Enfim. E pedia garantia, depois se riscava. Não pedia garantia, não era cara de pau. Mas enfim, então nunca foi assim um desejo ter um negócio, muito menos ter uma ótica. Mas enfim, eu vinha num período assim de necessidade de mudança, de alguma coisa estava me incomodando, não estava mais realizada fazendo o que eu fazia. E um dia... Tava sem alegria de viver, dá pra se dizer? Tava cansada dessa rotina? Sem perspectiva, assim, né? Por mais que ali na empresa em que eu trabalhava, já gostava, já tinha chegado em um cargo bem alto do que eu imaginava, né? E tava estável, né? Então... mas tinha alguma coisa que me incomodava e eu precisava mudar, precisava de uma mudança. E até fazia questão de mudar de cidade. Né, de mudar. Sair fora mesmo. De Venâncio ali, que era a cidade que eu morava. Enfim, aí um dia conversando com essa minha amiga Jana, que então, depois de sair da empresa que a gente trabalhava juntas, em que éramos colegas, foi abrir o negócio dela, foi abrir uma loja de roupa aqui em Lajeado. Sintonia da Moda. Isso aí, Sintonia da Moda, que acho que tem 17 anos, né? Exatamente. Foi 17 anos. Enfim, nossa, super sucesso E dentro desse nosso grupo de amigas, nós sempre admiramos ela pela coragem, pela que deu a cara a tapa e abriu o próprio negócio, né? Enfim. Para você que está ouvindo, é aquela que foi destaque em vendas na Claro, né? Isso aí, exatamente. E, enfim, aí um dia eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, porque eu estava comprando uma roupa da loja dela. Tá. E aí eu comentei nessa conversa, disse, olha, tô querendo mudar os ares, tô querendo, né, fazer alguma outra coisa, então se souber de alguma coisa, e eu sempre gostei muito daqui da região de Lajeado,
E ela me perguntou, tu já pensou em ter teu próprio negócio? Eu disse, ih, que essa guria fumou, pensei pra mim, né? Eu disse, olha, não sei, né? Vamos conversar. E aí a gente combinou, então, ela me ligou naquele dia de noite, a gente conversou, e aí a gente marcou pro domingo um bate-papo sobre a possibilidade, então, de eu abrir uma franquia do Mercadão dos Óculos, mas tinha que ser na cidade de São Leopoldo. Então, e aí a gente fez uma reunião, então, e o Wilson foi, como ele era do negócio, ele que tocava a loja aqui, a Lajeado, Venâncio Santa Cruz, para apresentar a ideia do negócio. Foi o primeiro contato com o Wilson. Foi o primeiro contato que a gente teve, sim. E ela esperando chegar um cara musculoso, bonitão, né? Chegou eu lá. Mas serviu pra encantar os olhos. Então, não sei se vai. A história é um pouco mais longa, vamos deixar para outro momento. Mas ela tava esperando um cara bonito, elegante, assim, com os músculos. Aí chega o alemão de porte eclético lá. Ai, Deus. Enfim. Ela tá lembrando. Ah, Deus. Eu digo eclético porque de atlético não tinha nada, né? Só barriguinha de shopping. E aí? Então, certo. Acho que eu vou encarar, né? Então, organizei minha vida pra me mudar de Venâncio e morar, então, em São Leopoldo. Vou fazer só uma reserva financeira. Tinha uma reserva só uma financeira. observação aqui. Quando ela chegou, Rafa, para conhecer do negócio, ela esperou que eu apresentasse planilhas, né, DRE, resultado financeiro, e eu não tinha nada. Não tinha nada, porque eu trabalhava feito um condenado, mas eu não olhava para números, né? E era uma grande falha minha na época. Mas eu lembro muito que assim, ela esperava que eu apresentasse um pouco mais desse lado, e eu falei, não, para mim o segredo é trabalhar. Né? E aprendi isso de família, que era trabalhar. Então ali começou a surgir assim uma necessidade dos dois lados, né? Dali talvez que a nossa relação afinou um pouquinho, mas às vezes, e hoje a gente complementa isso, né? Mas às vezes a gente tem muito foco, mas quando tá rendendo? Quanto está sobrando? Quanto em porcentagem na planilha do Excel lá? E eu não tinha essa preocupação, né? Eu tinha preocupação só com o fluxo da loja, com o movimento, em trazer pessoas para ir na loja e a equipe vender. E a Dani trouxe um pouco essa outra realidade até da indústria, né? Que é olhar um pouco mais para esses números. Então aí que foi a virada de chave de 3 para 12. Ó a importância aí de ter os números, né? Na indústria é muito ponta do lápis, né? Porque a margem, ela é muito apertada. Então, tem que ser na ponta do lápis. Para quem não sabe, tem indústria que trabalha na lucratividade abaixo do zero, né? Exatamente. Então, imagina quantos caras controlam. Não sei que não é o caso ali onde você trabalhava, mas há muitas que... É por aí mesmo. E aí tu frustrou que não tinha nenhuma demonstração nem de resultado? Não, ele trouxe umas folhas impressas lá com o faturamento da loja. Eu disse, tá, mas e aí? Isso aqui não me diz nada, mas tudo bem. Enfim, eu acho que eu tava mais empolgada com a possibilidade dessa mudança toda na minha vida do que com o negócio propriamente dito, né? E era um negócio saudável. Então, olhando ali pelo que a gente conversou naquele dia, era um negócio saudável. Tá. E aí... eu fiz um estágio de 3 meses na loja de Lajeado aqui, que foi a primeira, como ele diz, né, amor? Foi a única vez na vida que ele mandou em mim. Exatamente, por 3 meses eu tive essa oportunidade. Dá saudade, não? Dá. As gurias da loja, eu dei um recado bem claro para as gurias. Abusem, coloquem desde limpar o chão, limpar o vidro e vender. Ela tem que aprender tudo. E ela grava isso até hoje. Enfim, mas aqueles 3 meses foram escola para mim também. E eu acho que, falando de franquia, essa é uma oportunidade que é positivo, né? Porque a franquia já fez o caminho das pedras. Sim. Então, o Wilson já fez o caminho das pedras, né? Então, aqui no estado principalmente. Por mais que naquela época a franquia também era nova, né? Então, ele trilhou o caminho das pedras e ele me ensinou. Então, no mesmo momento em que eu pude colaborar com ele, na parte da loja, de gestão de loja, na parte dos números, que foi onde era o meu conhecimento principal, ele conseguiu me ensinar a rotina de loja, o que é importante na retaguarda, o que é importante na frente de loja. Então, ali a gente se complementou. E aí, as poucas vezes que a gente conseguia sentar e tomar um café e conversar sobre o negócio, eu aprendia meses do que ele passou lá atrás, naqueles primeiros 10 meses de muito trabalho, né? E depois, então, desses 3 meses de escola, daí, então, finalmente inauguramos a loja de São Leopoldo. E aí vocês eram sócios? Não, ainda não tínhamos ligação. Na verdade, mas a tua loja, quem era? Minha loja era minha com
o marido da Jana. Da Jana. Com o Vini. Com o Isso Vini. aí. Tá. Que foi era o meu marido de finais de semana. E tem o mesmo penteado que Tem a nós. brincadeira que o Vini, então, era meu marido nos sábados, né? Porque ele ia lá Porque ajudar, ele ia pra lá nos sábados. ajudar na loja. Exatamente. Aí veio a brincadeira dos maridos. Tá, e aí vocês abriram, tinha feito estágio aqui. E aí? Um dia vocês foram adiante nesse relacionamento que, a princípio, tinha quase que acabado aqui. Era um relacionamento profissional, né? Agora eu já quero saber do amor. Então, vamos entrar em detalhes de amor? Não, vamos contar algum detalhe ou vamos deixar para uma... Né, estourar, assim. Não, aí, assim, apesar da distância, né? A gente continuou mantendo um contato, se formou uma amizade muito bacana. Uhum. Porque a gente trocava muita figurinha. Felizmente, a inauguração de São Leopoldo foi um sucesso. Então, em 2 semanas de vendas, a gente já estava com o expositor vazio. Então, não tinha legal. mercadoria, foi muito, muito bacana. E eu devo isso muito ao Wilson, porque a gente acertou a mão logo no começo, né? E aí, só que não estava conseguindo repor mercadoria com a franquia, e aí eu... Wilson, socorro! Tô sem mercadoria. Não te preocupa, eu vou te ajudar. Ele fez uma sacolada de óculos e mandou para São Leopoldo, e aí a gente conseguiu tocar o negócio. Então, graças à reposição que o Wilson me cedeu. Então, foi meu fornecedor de armações também no primeiro momento, né? E a gente sempre se ajudou, né? Então, sempre foi mútua a ajuda, e dentro da rede é muito bacana isso, porque hoje a gente tem outros parceiros de negócios dentro da franquia que são amigos e que a gente se ajuda nesse sentido, né? Quando aperta. Exatamente. A gente se apoia, tem pra onde correr. E, enfim, e aí ficou essa amizade, e aí lá em janeiro, fevereiro, o Wilson me perguntou o que eu ia fazer naquele dia. Eu comecei um pouco mais pra cima. Na verdade, sim, um dos nossos sócios disse, viu, tu tem uma chance com essa mulher. E eu, tá bom, né? Enfim, aí vamos pular os detalhes. Mas a gente começou a ficar junto, né? Tivemos alguns momentos só nossos, que a gente sentava pra conversar sobre planilha, não prestava atenção nenhuma na planilha, né? Só prestava atenção no lindo sorriso dela e, né, a coisa foi criando corpo. E aí veio a pandemia, né? A gente tava ficando, dá pra dizer. Não dá pra dizer namorando, né? Há 19 dias, e aí estourou a pandemia. E aí casa, né? E aí, ou o caso separa, né? Sim. Que daí, ou a gente ficava junto, ou cada um na sua e tocava o seu negócio, e a gente... Tem dedo até do corona, até né? o corona... E aí... Ajudou. Com 19 dias, né? Tu acha que os dois pombinhos aqui, tu acha que tem opção de separar? Não tinha opção de separar, era casar e casar. Mas também foi um test drive, né? Valendo, né? Pressão ou vamos pegou. sair daqui decidido que não queremos se vir mais, ou... Enfim, aí a gente começou a ficar junto, o negócio começou a fluir um pouco mais, compramos mais algumas franquias no meio da caminhada, né? E aí vem o complemento, então, que a gente falou um pouquinho antes da preocupação com a loja, com o movimento, com as pessoas, com o fluxo, com o estoque, né? Porque se a gente vende óculos tem que ter produto, tem que ter estoque, com o financeiro, né? Com a gestão, com a organização, com o DRE, né? Que é a parte da Dani, então gostava muito. E aí começa uma nova bagunça, né? Porque reorganizar a casa como casal. Quem faz o quê? Quem toma qual decisão? Qual peso tem para um? Qual peso tem para outro? Porque nós tínhamos negócios separados. Né? Eu tinha as 3 lojas do interior, ela tinha então as 2 lojas da região metropolitana, né? E quem toma a decisão em qual loja? Pode ter 2 antes de vocês juntarem. A gente tinha São Leopoldo, Verdade. Mas nós já tínhamos comprado a Praça de Campo Bom, que é o direito de abrir a loja naquela cidade. E da mesma forma, o Wilson já tinha mais 5 praças compradas aqui na região do Vale do Taquari, Rio Pardo. Então, durante esses 2 anos de pandemia, nós abrimos praticamente todas, né? Porque eu acho que a única que foi aberta antes da pandemia foi Rio Pardo. A pandemia, no modo geral, porque a gente viu que alguns setores se beneficiaram, né? Tiveram um up, assim. Vocês acreditam que ela contribuiu, dificultou ou não fez muita diferença? Eu vou te dizer que quando a gente abriu a primeira loja em Lajeado, em 2015, tava estourando uma crise aí, crise imobiliária dos Estados Unidos, enfim, tava um momento um pouco conturbado. E muita gente me perguntou na época, mas agora, no meio disso, como é que tem coragem? Então, são oportunidades, né? Depende da forma como a gente olha o copo, eu costumo dizer muito copo meio cheio, copo meio vazio. E a pandemia foi no mesmo sentido. Acho que a gente não deixou a pandemia nos afetar na forma profissional, assim, e a gente sempre olhou como uma oportunidade. Se a gente abriu
6 lojas, 7 lojas dentro da pandemia, né? Durante o período da pandemia. De Então, 2 anos. exato, dá pra dizer que não afetou. Ah, foi difícil? Foi, a gente abriu Campo Bom. Eu lembro que Campo Bom foi uma das cidades que a gente abriu com aquela dificuldade. A gente adiou a A gente teve que abertura. adiar a abertura porque tava bandeira preta, não liberou. Então teve as E a suas Arroio do Meio dificuldades. também, foram as duas Verdade. lojas abertas juntas, né? Arroio do Meio e... E com essa briga, assim, tá bandeira preta, não pode abrir. Então, mas não pode fazer folia na abertura, não pode juntar o tumulto, E pela né? internet vocês não têm venda, né? Muito difícil, né? Muito difícil. O óculos ainda tem algumas barreiras, especialmente de tomada de medidas, né? Quando a gente fala de óculos de grau. Fica a deixa aí. Você que está assistindo, para você se avaliar, será que você teria o peito de abrir mais lojas, sendo que na época da pandemia, tudo que se via, ou a maioria dos negócios, além de mercado, que foi surreal, né? O que aconteceu com eles. Mercado, delivery, teve, né? Uhum. Mas o resto tudo era online, né? Você se animaria a abrir não uma, mas 6 lojas? E aí, então assim, foi benéfica? Foi. Não, Foi. Não, né? Não vou dizer que... Tá O louco? Wilson costuma dizer que a pandemia veio no momento certo nas nossas vidas. Ou o nosso relacionamento veio no momento certo, porque casal novo, apaixonado, né? Trabalha com mais vontade. Mais vontade. A gente não tava vendo o tamanho do que poderia ser o problema. É verdade. Eu sempre costumo dizer pra Dani, e quando pergunto, mas tu abriu tanta loja no meio da pandemia. A gente tava apaixonado, né? Então a gente não olhava pros problemas ruins, assim. A gente olhava e dizia, não, mas isso aqui é fácil. Quando a gente tá apaixonado, ontem, caminhando na beira-mar, lá na casa da minha sogra, eu falei pra Dani, cumprimentei um casal de senhores que estavam caminhando com nós, assim. E eu falei, disse, amor, fez a diferença na vida de alguém. E quando a gente tava apaixonado, no meio da pandemia, a gente caminhava na beira do mar, a gente dava um bom dia pra todo mundo. Bom dia. Que, assim, o pessoal via de longe, aqueles dois ali tão felizes, hein? Então a pandemia ajudou nesse esquisito. A gente olhava pros problemas e, gente, nós estamos felizes, estamos completos, estamos dando início de relacionamento, então a gente não via o tamanho do problema que estava se tornando, né? E isso ajudou muito. E isso talvez tenha feito a grande diferença. E aí fica uma ressalva de 8, 9 anos já de empreendedorismo. Os problemas, eles existem, né? Eles estão aqui, estão ao redor o tempo todo. Mas olhar ou dar importância para eles sempre fez muita diferença, assim. Eles estão aí, mas e aí? Eu tenho controle? Não tenho. Então não, bora. Né? Tem um controle? Tem. Então vamos resolver, ver qual a melhor ou possível solução e vamos lá, vamos adiante de novo. Então essa sempre foi, assim, uma decisão nossa de tocar o negócio, vamos fazer acontecer. E foi sensacional, né? Que peitaço. E fizeram mais um filho no meio disso tudo, né? Tem mais isso, né? Essa foi a parte mais fácil, né? Fazer o filho foi a parte mais fácil. Mano, um dia sai pra fora, né? Trocar a fralda, acordar de madrugada. Mas aí vem a importância de pessoas, né? A Dani falou que a gente traz pessoas boas para dentro do negócio. Então aí nesse momento, acho que a gente teve muito valor para as pessoas que estavam com nós, né? A gente, durante toda a pandemia, o início dela, a gente pegou as pessoas, ou nossos colaboradores na época, e botamos embaixo do braço. Não se preocupe que estamos com vocês. Então, a gente falou muito isso nas reuniões online, né? Começou a se trabalhar muito a distância. E, gente, ninguém vai ser demitido, a gente vai trabalhar isso junto, a gente vai passar por essa dificuldade juntos. Então, os bons realmente ficaram com nós, a grande maioria está com nós até hoje, e os melhores se tornaram sócios. Então, dentro dessas lojas que nós ainda tínhamos para abrir, a gente pegou os melhores e vem cá, se tu tá acima da média, né, tá fazendo um pouquinho mais combinado, vem cá ser nosso sócio. Então aí surgiu a Fernanda, surgiu a Suzy, né, que hoje são nossas sócias nas lojas também. E hoje é a única maneira da gente conseguir fazer a gestão dessas 12 lojas, Rafa. Então, assim, saber que a gente tem pessoas atuando de forma mais presencial e acompanhando a rotina do dia a dia, né? Então, a gente olha para as lojas, a gente faz a gestão delas também, mas no dia a dia, na rotina da loja, tem lá uma pessoa que abraça a loja e faz toda essa parte, né? Então, a estratégia de ampliação, a estratégia de ganhar mais mercado, né, se tornou também uma estratégia de motivação num plano de carreira. Tu viu? As pessoas já entenderam que se elas se destacarem a ponto, assim, né, de fazer realmente uma diferença, mesmo sem ter dinheiro, muitas vezes podem abrir a oportunidade de crescer na briga.
Vira a ser sócio. Exatamente. E aí a gente se pergunta, porque agora a gente tem pessoas boas e a gente precisa uma loja para ela. Ah, sim. Aí um problema vira a solução de vários outros. Exatamente. Olha que bacana, você que está aí, né? Eu cansei de ouvir de empresários, estou com uma oportunidade em X lugar e não tenho ninguém. Pessoas abandonando oportunidades realmente maravilhosas por falta de É gente. isso aí. E aí tu muitas vezes conversa no outro lado e a pessoa diz que não tem oportunidade, né? Sabe que você me pergunta, mas eu faço mais do que o combinado. E aí existe um pouco de transparência também e de ambas as partes, né, de comunicação. Mas para mim o que fez muita diferença sempre quando a gente fala em fazer mais que o combinado é carga horária. Então, acho que a Suzy, a Fernanda, eu, a Dani, a gente nunca olhou, fiz 8 horas, bati meu cartão. Folha ponto nunca foi um problema para nós, né? A gente nunca olhou para folha ponto como assim, tô fazendo mais horas, Eu acho que esse é o ponto crucial nessas pessoas. O nosso comprometimento era fazer dar certo, independente do que tempo que precisasse, né? E aí existe um período, então, da vida, né, que a gente escolheu. Não, agora os próximos 2 anos eu vou me dedicar a esse negócio. Né? Vou baixar a cabeça, vou lá desde os 14 anos. Vou deixar de jogar videogame para trabalhar. Vou deixar de sair no final de semana. Vou deixar em algum momento de um lazer para poder fazer o negócio dar certo. Então essas pessoas tinham muito isso. Elas trabalhavam de domingo a domingo se fosse necessário. Né? E de novo, sem se preocupar com a hora extra, se preocupava com o resultado final. Mas o reconhecimento não vem. Existe um período para isso, né? Existe um tempo. Não vem no primeiro mês. Exatamente. Assim como o negócio, o resultado financeiro não vem no primeiro mês, só vem no 10º mês, né? Exatamente. Então, hoje as pessoas querem tudo muito... E nossos colaboradores também em algum momento... mas eu fiz tantas horas no mês passado e ninguém me deu nenhum obrigado. A gente também não consegue notar isso no mesmo momento. E às vezes é uma falha da gestão, e nós estamos, né, fazendo essas adaptações hoje no nosso negócio. A gente não consegue acompanhar todas as lojas ao vivo, digamos assim. Então, no momento leva um pouco mais de dia para o reconhecimento, leva um pouco mais de tempo, mas ele vem. E se ele não vir, ok, chega num ponto que não estou no negócio certo, vou mudar de ramo, né? Se não, eu acredito até que alguém do mercado reconhece, né? O mercado tá atento, né? E a gente tá atento, né? A gente costuma procurar os nossos melhores funcionários, normalmente vem de uma oportunidade que nem essa. De a gente ir numa loja, ir numa padaria, ir no mercado. E é muito engraçado o que a Dani falou de ter um sócio olhando pro negócio ou vivenciando o negócio. A gente ir numa padaria, ir no mercado, ir num lugar e ser muito bem atendido e olhar pro cara, ou ele é dono ou ele vai vir trabalhar com nós. Eu tive uma vez um cara que também tinha uma rede de loja. E ele me contratando como ele tinha contratado o último gerente dele. Muito interessante. Ele estava numa festa e deu um problema no banheiro. E aí começou a entrar água, voltar água. Né? O banheiro de homem já é naturalmente um nojo, né? Aí a água correndo, chamava um, chamava outro, e nada. E aí esse rapaz era o faxineiro. Chamaram ele lá, tinha mais gente para fazer a faxina, era um grande evento. E esse cara foi lá, pegou uma sacolinha, o cestinho do lixo, virou dentro do outro, pegou a sacola, enfiou na mão e foi dentro do vaso e desobstruiu. E resolveu o problema. E o empresário estava olhando e disse, cara, o que tu faz? Não, faço bico, sou faxineiro aqui. Toma aqui meu cartão, vai segunda-feira na minha loja. Eu treinei esse cara e esse cara foi o gerente da rede desse rapaz que mais vendia. Ele contratou pelo quê? Atitude. Foi lá, puxou o problema para ele, resolveu, enquanto os outros estavam cheios de nojo. E isso eu acho que isso não tem lugar que te ensina. Ou tu busca ter ou já era, né? É bem isso, ou tu tem ou tu não tem. É difícil, assim. E aí eu acho que vem isso, assim, até da infância, da criação, de tu ser incentivado a isso, né? E a gente se pergunta muito na criação do nosso filho, né? Então, como incentivar ele a tomar atitude, a ter iniciativa. A ter iniciativa, exato, porque é uma coisa que lá na frente vai fazer diferença. Vai. E aí, a Dani trouxe uma característica mais de olhar os números. Tu tinha muita coisa de eu sei fazer, vamos enfiar a mão, vamos fazendo. De que maneira essa análise mais estratégica em cima dos números contribuiu? O resultado foi mais 10 lojas, não, mais 9 lojas. Né?
Mas eu acho que quando a gente fala números, né? O grande segredo de qualquer negócio é comprar bem. Então, a gente tinha um determinado volume de compra, a gente começou a melhorar esse volume com mais lojas e começamos a ter mais barganha na compra. Né? Então, a gente começa assim a ser mais competitivo. Ser mais competitivo, final. exatamente. O mercado já estabeleceu o que ele quer pagar, né? Exato. O final já tá decidido, né? É o cliente na ponta lá que tem a tomada de decisão. 10, 15, quando muito e por aí. É isso. Então, e aí olhar para dentro de casa e o que eu posso melhorar dentro do meu processo para que essa loja que tenha um determinado resultado aumente o resultado sem aumentar meu custo, né? Aí vem a parte da Dani, então que olhar um pouco mais para os números e também consequentemente para as pessoas, né? Porque até por natureza, por ser homem, às vezes a gente não consegue colocar para fora o sentimento, tratar as pessoas com o carinho que elas merecem. Então a Dani trouxe um pouco mais desse carinho, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de ser humano para dentro do negócio, junto com os números, né? E aí vem a parte de gestão de pessoas, que a Dani assim olha para cada pessoa com um carinho diferente. O feminino tem um pouco mais forte isso, né? Mas a Dani mudou a realidade das pessoas também que trabalham com nós. Todo mundo hoje fala, isso é coisa da Dani, né? Ele tá muito romântico. Tô sendo sincero, que nem sempre. Não, mas eu acho que, assim, profissionalizou um pouco mais o nosso grupo, né? Então... Todo o grupo se beneficiou. Isso, então... Porque são todos, pelo jeito, mente aberta, né? Não tem uma luta de vaidade, eu sou melhor. Não. A pergunta é o que o outro é melhor do que eu para agregar aqui pro todo. E exatamente. Isso é uma coisa bacana, nem... Muitas empresas têm essa dificuldade, às vezes não dão certo, porque é um querendo ser melhor que o outro. Dani, fala um pouquinho dessa coisa de controlar, de olhar os números, porque pela minha percepção é uma carência muito grande, principalmente no pequeno e no médio. O médio, as empresas de médio porte é um espaço muito grande no Brasil, né? Tem uma empresa de médio porte que é 2, 3 milhões de faturamento, até 50, 60, não me lembro. Que na verdade 60 milhões de faturamento para nós já é grande. Já é grande. Sim. Né? Mas a gente vê que o médio, pequeno, e o pequeno não tem esse hábito, né? Não tem essa cultura de vamos olhar os números. Eu acho que eu sempre fui daquela coisa do deixa a vida me levar, não é muito legal, né? Então, até de forma pessoal, eu era muito controladora com o financeiro e tinha tudo muito na ponta do lápis. E aí, quando a gente chega no negócio, existe o prazo de maturação do negócio e existe o ciclo do fluxo de caixa, né? E aí, poxa, tu começa o negócio, tem movimento, tu trabalha 12 horas por dia, que foi aquela realidade que o Wilson viveu lá no começo, né? Tu trabalhava de domingo a domingo, 8, 10, 12, 14 horas por dia, às vezes. Tava dando sangue e suor pelo negócio, mas não tava tendo resultado. Então, no primeiro momento, dá uma certa agonia. E aí, a maneira de tranquilizar é olhar pro DRE, né? E é olhar pro fluxo de caixa e pro DRE e entender, não, pelo DRE eu tô vendo que tá positivo, o saldo tá positivo, exatamente. O que ainda não encaixou foi o fluxo de caixa, né? Então, porque no nosso negócio a gente vende em 10 vezes, mas paga em 3. Então, esse desencaixe... São 7 meses. Exatamente, esse desencaixe ele existe. E se tu não te concentra, assim, não vou dizer concentra nisso porque o foco tem que ser fazer o negócio dar certo, mas se tu não tem esse conhecimento, bate uma agonia e quando tu vê, tu deixa de render onde precisa, que é lá na frente de loja, que é lá na venda, que é em trazer o movimento porque tu tá angustiado porque o resultado financeiro não tá vindo. Então, olhar para os números nesse sentido te dá mais tranquilidade para continuar fazendo bom trabalho ali. E outro ponto que eu acho que é muito importante, até para colocar metas, né? Poxa, quanto que é o meu ponto de equilíbrio nessa loja? Então, hoje a gente tem lojas com realidades muito diferentes. Cidades pequenas, cidades grandes, os custos fixos são diferentes, né? Então, o custo fixo numa loja de porte grande é diferente do custo fixo de uma loja de porte pequeno. Quanto é o ponto de equilíbrio dessa loja? Quanto eu tenho que vender para pelo menos daqui para frente? Exatamente. Em que dia do mês que eu empatei? Foi no dia 15? Foi no dia 25? Então, isso tudo é importante de olhar com carinho para isso, para ver a saúde do negócio, né? E eu acho que olhando para o DRE também, ou para os números de uma forma geral, não para o DRE,
essa questão da compra fez a diferença também. Uhum. Porque daqui a pouco a gente consegue lançar uma promoção que traz mais resultado para a loja com um custo interessante, né? Então, isso tudo fez a diferença. E quando a gente juntou as duas coisas, ficou bom. Se eu tivesse um DRE decente lá atrás, eu não tinha entregado as chaves com 10 meses, né? Então, pensa na minha desistência lá, se a gente Porque tivesse tu não essa... viu o resultado do teu trabalho. Exatamente. E olha que fechou bem os 10 meses, né? 10 meses. Onde é que tá esse dinheiro? Trabalho que nem um louco. E, né, e ali a gente começou, quando a gente fez quando fechou os 10 meses, enfim, eu lembro que eu e o Wander, a gente sentou vamos entender o que tá acontecendo. E o Wander, como eu já tinha mais experiência, me explicou um pouquinho desse conhecimento de DRE e tudo, e nós trocamos inclusive de fornecedor na época. Porque a fornecedor que estávamos trabalhando não estava interessante financeiramente, né? Então, se eu tivesse olhado dessa maneira, há 6 meses talvez, ou com 5 meses de loja, com 10 meses talvez eu já estaria com outro resultado, né, que levou mais 6 meses depois. Então, por sorte, talvez por golpe de sorte, de sabedoria do Wander, eu não entreguei a chave com 10 meses, ele não deixou que eu entregasse. Mas ali bateu desespero, ali bateu, né, e faltou esse conhecimento que a Dani trouxe, então, de olhar o negócio com essa perspectiva. E é quando bate esse desespero e aí a gente começa a fazer sentido aquele gráfico que diz que a maioria das empresas fecha no primeiro ano, o que sobra, a maioria fecha no segundo, porque não dá certo, né? Há uma ansiedade, quero o resultado da noite pro dia, não olho os números e não entendo que tem um período de maturação desse negócio, né? Eu acho que para quem já tem filho, o exemplo da Dani, né, a comparação com o filho foi fantástico. Porque hoje nosso bebezão já tá com 2 anos e 1, né? E em algum momento ele já anda sozinho. Em algum momento a gente já pode deixar... vamos ficar na sala e tá lá no quarto brincando com os brinquedos dele sozinho. Mas ainda está supervisionado, né? A porta tá aberta, se der um barulho, corre lá. Ou se estiver muito quieto também. Então, é um belo exemplo. E aí, assim, vamos pensar com 5, com 6 anos. Dá pra deixar sozinho em casa? Talvez em algum momento. Mas ainda, né, já se veste, já anda um pouco mais sozinho. Talvez com 15 a gente deixe sozinho em casa, mas a gente não esqueceu ele em casa. Então a gente pensa, se uma criança leva 2 anos pra começar em algum momento deixar sozinha, por que o negócio tem que ser num tempo mais curto, né? Então tem esse tempo. E aí, como é que é o casal trabalhando junto? Como é que vocês fazem para garantir que isso não afete o relacionamento? Embora a gente sabe que a gente mistura, né? Eu até hoje não encontrei ninguém que de fato no trabalho fala do trabalho, em casa fala de casa, né? Eu vou me retirar da rede. Não, a gente tem alguns acordos e a gente foi aprendendo com o passar do tempo. Já são quase 3 anos e meio, né? Quase 4 anos de relacionamento. No meio disso eu fiquei careca. Ficou bonito. Foi nos primeiros meses, nem vem. Bonito penteado. Melhor do que tava, né, Rafa? Pelo amor de Deus, ele achava que tinha cabelo. Ele tinha um penteadinho piscina. Tu olha assim, tá cheio, mas tu enxerga o fundo. Eu falei que ia me retirar da mesa? Devia ter saído. E aí? Eu acho que no final do ano passado foi, acho que uma das decisões mais sábias que a gente teve, que foi de definitivamente separar os setores, digamos assim. Porque até então o Wilson fazia tudo nas lojas dele e eu fazia tudo nas minhas lojas, digamos assim, né? E ali no final do ano, então, a gente realmente dividiu os setores. Quem faz o quê? Então, o Wilson eu fiquei mais com a parte administrativa financeira, o Wilson ficou com a parte de frente de loja, de gestão das equipes, né? Mas a gente continua conversando e dando pitaco. Dialogando. Mas a última palavra em cada setor é do responsável. Tanto que no mês passado ele fez um marketing lá em São Leopoldo que eu não gostei muito, mas eu tive que aceitar. Ou seja, tu te posicionou contra, exatamente, mas como a decisão final era dele, porque é o setor dele, digamos assim, né? Quanto tempo ela leva pra esquecer esse tipo de coisa em média, Rafa? Olha, pela minha experiência, nunca. Pô, me fudi. Perdão pela palavra. Não pode falar palavrão. Fica tranquilo. Mas, né? Eu acho que um ponto muito importante como casal é transparência, né? Pessoal e profissional. A gente sempre conversou muito. Então, tem uma decisão para tomar. A gente conversa, coloca as prós e contras, né? E dentro de casa, a Dani começou a falar de acordos, né? Quero que tu conclua aí essa parte de acordos. E eles não são maravilhosos e funcionam 100%. A gente, de vez em quando, chega no domingo de tarde, amor, estamos falando sobre negócio de novo, né?
E e às vezes a gente consegue passar uma semana, assim, de noite, sem falar de negócio, mas quando vê, puf, estamos lá de novo. Então, a disciplina é muito, muito pesada, assim, a gente pega pesado para esses acordos funcionarem, né? Então, e o acordo do principal, né, eu acho, a gente pegou o Murilo na escola, chegamos em casa e não se fala é mais a hora de negócio. dar atenção pro Murilo. Isso aí. Então, e aí, assim, telefone também, salvo se a gente tem alguma loja com alguma emergência, alguma coisa, né? E daí fica sobre alerta. Isso, exato. Mas se não, é o telefone guardado e a gente é 100% pais do Murilo, né? Família. Então, esse acho que é um ponto. Então, a gente sempre tenta ser de casa no horário que tem que ser de casa, né? E da mesma forma, durante o trabalho, a gente tenta não colocar coisas pessoais. A gente tenta focar no trabalho. São pontos interessantes. Mas, eventualmente, final de semana, a gente tá indo em algum lugar e a gente passa por uma experiência que seria legal trazer pra loja. A gente pensa aqui, exatamente, já discute, já planeja. Exatamente. Então, a gente tem lá o nosso grupo no WhatsApp, que é das pautas, né? E aí a gente já vai colocando ali exemplos para que quando a gente faça a reunião mensal com as equipes, ou enfim, alguma ideia, a gente traga a gente discute, conversa sobre, e aí normalmente aflora, né? Então vem a criatividade de um, o outro complementa, e isso tem funcionado muito bem, dá muito certo, assim, compartilhar. Olhando para o futuro, o que vocês enxergam? Podemos esperar que vocês aumentem ainda mais essa rede, claro, né? A gente tem um acordo. O Wilson quer mais um CPF? Tá. Aí eu disse que não, ou um CPF ou um CNPJ. Tu escolhe. Que escolha Eu falei que a comunicação era muito importante no relacionamento. Tá aí. Mas então, só fazer uma ressalva aqui ainda, falando de trabalho profissional e pessoal, né, envolvimento. Eu acho que hoje, como casal, é difícil dizer, mas vocês não têm intrigas, vocês não brigam, vocês não discutem. Não tem como dizer que isso não acontece, né? Claro, de uma forma grande hipocrisia. Exatamente. De uma forma muito mais madura, a gente não grita um com o outro, a gente não briga, a gente não se bate, né? Tirando umas não bate, né? Exato, eu não bato, né? Dani. Então, mas a gente tem uma transparência muito grande e a gente se conhece, né? Então, eu acho que a comunicação é a base de tudo. Tem dias, por exemplo, que eu tô numa eletricidade, num ritmo muito diferente dela. Então, assim, eu às vezes fico pensando, cara, como é que as pessoas em volta de mim me aguentam? Porque nem eu às vezes me aguento de tanta ideia maluca, de tanta coisa que vai e vem. E eu olho pra dentro e falo, amor, vai dormir fora hoje? Vai passear? Vai pro interior e dorme lá? E aí é uma brincadeira, mas eu entendo que também tem esse momento, né? A gente falou disso final de semana, disse, olha, essa semana vai ter uma noite que eu vou ficar sozinho com o nosso filho, ela vai sair, vai ter uma noite que ela vai ficar sozinha com ele e eu vou dormir fora. Porque é bom pro casal respirar. É bom esse momento, né? A gente passa, não 24 horas, mas assim, lá pra ser 18 horas do dia a gente passa juntos, né? Ou quando tem dias que a gente passa 6, 7 dias integrais, né? De forma ininterrupta. Isso, e juntos. Então chega num ponto que a gente se olha, vamos dar um tempo. Precisamos ter saudade. Exatamente, no bom sentido, mas a comunicação entre nós funciona muito bem nesse sentido. Olha, vou pra Lajeado, vou pro interior, vou pra região metropolitana, eu vou passar um dia lá. Fica magoado, né? Exatamente. Preciso de umas férias de ti. E é saudável, né? E eu acho que o casal precisa ter essa maturidade, né? Precisa. Falar, né? Exatamente. Porque quando as pessoas trabalham em empresas diferentes, vamos dizer assim, ou têm trabalhos, profissões diferentes, elas tendem a trazer um pouco dessa carga pra casa, né? E nós não é diferente. Então tem que ter um momento de dar um tempo pra não vir a carga junto, né? De respirar um pouco. E felizmente a gente tem essa possibilidade de vir pro interior e um ficar lá ou vice-versa. Que legal essa franqueza de vocês. Dá pra ver assim no astral como vocês se relacionam bem de maneira muito saudável. É um casal que tem um brilho especial. Parabéns. Gente, o que podemos deixar de lição para quem vai empreender ou está empreendendo? O que vocês dizem são os maiores valores, os pilares de vocês? Assim, se a gente fosse entregar uma receita, o que seria? Tem uma frase que a gente sentiu na pele, né? Que é 5% inspiração e 95% transpiração. Acho que essa, no nosso negócio, na nossa história, foi a verdade maior. Exatamente. Então, muito trabalho, muita dedicação. Os frutos vêm e a gente colhe ali na frente, mas por um certo período
tem que baixar a cabeça, tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar. Ah, que show. E acho que eu também posso falar que a gente erra e erra logo. Pra aprender, né? Então, erra rápido, erra logo, corrige, conserta, aprende rápido. E porque é o segredo, tu erra e corrige e... Não dá tempo pra ficar muito tempo dodói, lamentando. Exatamente. Então, corrige, conserta e aí esse erro tu já aprendeu, né? Vai de novo porque a gente vai errar de novo. E a gente erra todos os dias. Então... Muito bom. E eu acho que o crescimento é igual ao tempo, né? A gente não cresce rápido, tirando algumas exceções pontuais, mas é muito difícil crescer de maneira muito rápida. Então é preciso tempo, é preciso paciência. E se eu for falar de financeiro, a gente efetivamente cresceu financeiramente falando quando a gente contratou mais pessoas. Então, quando a gente começou a pensar um negócio um pouco mais estratégico, começou a depender mais de pessoas, eu costumo dizer que uma pessoa ela tem que se pagar e tem que sobrar. Então, ela tem que se pagar o salário dela, pagar o custo de vida dela e o crescimento dela, e também tem que sobrar o dinheiro. Então, a partir do momento que eu começo a colocar mais pessoas, eu começo a ganhar mais dinheiro. Então, a gente nota isso em algumas lojas que, tem 2 vendedores. Coloquei o terceiro. Opa, começou a vender mais. Coloquei o quarto. Peraí, tá grande demais. E aí entra a parte da Dani de olhar pro contábil ali, olhar pros números e dizer, não precisa de 4. 3 tá legal, mas 2 é pouco. Então, pessoas é igual a trabalho que é igual ao dinheiro, né? Então, quanto mais pessoas, mais chance eu tenho de ganhar, mais treinamento, mais trabalho, mais resultado, né? Então, talvez essas duas para complementar. Belíssima fala, gente. Muito obrigado. Penso que foi assim, sem dúvida, lições para todas as áreas, né? Uma por esse dilema que se tem, essa discussão antiga, né? Não dá para trabalhar junto. Aí eu conheço tanta gente que trabalha junto, também conheço um monte de gente que foi trabalhar junto e acabou com o casamento, acabou com o relacionamento, né? A própria Dani viu em partes isso acontecer na estrutura lá do pai e da mãe, né, com a cantina. Inclusive, parabéns, tu quebrou um ciclo aí que vinha familiar, né, o negócio não dá certo. Agora deu. Mesmo que tendo um trauma, ele despertou em ti, assim, eu acho que um medo saudável, né, que te fez ficar mais atento aos números. Também, viu, tu tem uma energia mesmo, cara. E é contagiante a tua energia. Onde é que tu chega, tu vai empolgando as pessoas, vamos lá. Tem essa habilidade de despertar a vontade, o melhor das pessoas. E vocês junto, que casal bacana, legal mesmo. Para quem não conhece, eles têm um filho, coisa mais linda, é uma criança adorável. Puxou a mãe, graças a Deus. No gênio, né? Porque é a cara do pai. A versão bonita do Deus. Exatamente. Obrigado por terem vindo, aceitado o convite. Vou convidar vocês no futuro, que a gente quer falar só de casamento e negócios. É um quadro futuro que a gente vai convidar várias pessoas que trabalham junto e têm um casamento. Mas obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Quero deixar um tchau pro pessoal, é o momento. Se precisarem de óculos, ótica no Mercadão dos Óculos, com várias unidades na região, né? Vamos citar aqui Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, né? Tem Venâncio, Santa Cruz, Rio Pardo, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Campo Bom. Então, aí, ó. Então, para quem precisar de óculos, nos procure nas redes sociais também. E é isso, né? Cuidar da visão é a nossa missão. Obrigada, Rafa, pela oportunidade. É muito bom reviver, relembrar a história também, é bacana. E que a gente possa servir de inspiração daqui a pouco para alguém que está na dúvida. Só vai. Isso aí, obrigado, gente.